Glória ao Pai, glória ao Filho e glória ao Espírito Santo de Deus, que vai nos dar a palavra hoje, irmãos, que está em Jeremias 32, no versículo 26 e o 30, que vai dizer assim: Então veio a palavra do Senhor a Jeremias dizendo: Eis que sou o Senhor, o Deus de toda a carne. Terá, pois, alguém demasiadamente difícil? Será algo demasiadamente difícil para mim? Portanto, assim diz o Senhor: Eis que eu entregarei essa cidade na mão dos caldeus, na mão do Nabucodonosor, rei da Babilônia, e ele a tomará. E virão, pois, os caldeus e atacarão as cidades, porão fogo, queimarão sobre terraços e oferecer incenso a Baal, derramações, libações a outros deuses, e me provocar a minha ira. Aleluia, Jesus. Porque os filhos de Israel e de Judá não fizeram senão o mal perante meus olhos desde a juventude, porque os filhos de Israel não fizeram senão provocar a minha ira e a obra de suas mãos, diz o Senhor. Olha só, irmãos, nós temos que entender uma coisa: Deus, ele não muda. Ele é desde Adão até nesse dia de hoje que eu estou pregando essa palavra. Quem muda somos nós. Deus não muda. Ele não entrega, aleluia, Jesus, a santidade dele. O Senhor é santo, é puro, ele não muda, ele não dá a glória dele para ninguém, ele continua o mesmo Deus. Se essa palavra que Jeremias, aleluia, Jesus, entregou para o povo de Israel, que abandonou o Senhor, começou a fazer idolatrias a esses demônios, a essas estátuas de Baal, que queimavam crianças, libações, ofereciam sacrifício a outros deuses, aleluia, Jesus, trocaram ao Senhor por estátuas, aleluia, Jesus. Então, irmãos, não importa, aleluia, Jesus, se a estátua tem a aparência de humana ou se tem a aparência de demônio, aleluia, Jesus. Então o Senhor, ele continua o mesmo, aleluia, Jesus. E o Senhor vai dizer assim, ó, que ele falou assim: eu vou trazer o rei da Babilônia, Nabucodonosor, o rei dos caldeus, aleluia, Jesus. E eu digo para vocês assim, irmãos, que a descendência dos caldeus são hoje em dia o povo católico. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. São os caldeus, aleluia, Jesus. A Babilônia, ela veio a ser, aleluia, Jesus, depois, mais tarde, a Igreja Católica. Então, os católicos são descendentes dos caldeus, aleluia, Jesus. E o Senhor vai dizer assim, que agora o Senhor vai colocar eles na prova. O Senhor vai enviar eles para outros lugares, pelos sacrifícios, as coisas que eles faziam a outros deuses, a outros demônios, aleluia, Jesus. Porque Baal, aleluia, Jesus, é um demônio que era oferecido crianças hoje em dia. E não é diferente quando você vai num lugar, num centro de umbanda, alguma coisa assim, é oferecido também, sim. É oferecido animais, é oferecido crianças. Quantas coisas é oferecida, quantas crianças foram sequestradas para ser oferecida a demônios, para terem poder e autoridade, aleluia, Jesus. Quantas crianças foram sequestradas para ser oferecida a Baal, aleluia, Jesus. É que está todas escondidas, aleluia, Jesus. Mas hoje não está diferente do que o povo de Israel fazia. Não mudou muita coisa. Continua a mesma coisa, mas escondida, mas é mais escondido. E eles continuam sendo enganados ainda, aleluia, Jesus, pelas coisas que eles fazem, aleluia, Jesus. E aí eu digo para vocês, se você, aleluia, Jesus, faz essa idolatria, se liberte enquanto é tempo. Porque Deus não vai perdoar. Assim como ele não perdoou, aleluia, Jesus, o povo de Israel, que servia a outros deuses. Se você não serve a Jesus, você serve a outros deuses. E se você serve a outros deuses, aleluia, Jesus, você vai perder a tua salvação.
porque Deus não divide a glória dele com ninguém. Ele continua o mesmo Deus desde Abraão e Eva até o dia de hoje. E até a vinda dele, ele vai continuar o mesmo. Ele não vai trocar a glória dele por ninguém. Ele vai colocar na prova. Vai perder a salvação se não se libertar dessa idolatria. O Brasil é o país que mais faz idolatria a outros deuses, a não ser o nosso Deus. Eu creio em Deus, mas eu creio naquilo, naquele outro e naquele outro. Aí o povo de Deus, que se diz que é de Deus, tem que vigiar muito, porque existe outros tipos de idolatria também. Idolatria ao dinheiro, que é a avareza. Idolatria a outras pessoas, aleluia Jesus. Que muitas das vezes vai em shows para idolatrar tantos cantores que não são cristãos, que cantam outros tipos de música, e também os cristãos que vão em show e ali eles vão para idolatrar aqueles cantores gospel, e os que não são cristãos vão idolatrar lá o sertanejo, as músicas gaúchas, o rock, enfim, qualquer outro tipo de música. E eu digo para vocês, se liberte enquanto é tempo, ainda há tempo, enquanto há vida. Depois que perdeu a vida, não tem esperança mais, porque Deus ainda continua o mesmo. Eu não canso de responder, aleluia Jesus. E o Senhor falou assim, eu trarei o rei da Babilônia, eu colocarei fogo agora nos terraços onde que vocês ofereciam incensos a Baal, a outros deuses, aleluia Jesus. E eles se desviaram totalmente, aleluia Jesus, da vontade do Senhor. Por isso que Israel sofre um monte. Quantas idolatrias, aleluia Jesus, Israel tem em Israel, em Jerusalém? Quantas idolatrias eles têm? Eles não, aleluia, eles não acreditam que Jesus era nosso Salvador. Eles estão esperando ainda Jesus vir, aleluia, num carro muito lindo, num cavalo muito lindo e muito poderoso, muito rico. É assim que ele está esperando. Eles não acreditaram que Jesus vinha na humildade. Aleluia Jesus. Eles não acreditaram, por isso que eles sofrem. E no entanto, aleluia Jesus, eles lançaram uma maldição contra eles. Quando Jesus estava sendo crucificado, eles disseram que crucifica-o e que o sangue dele recaia sobre nós e sobre os nossos filhos. Quer dizer, a incredulidade nós temos, e a incredulidade também continuará com nossos filhos. Nossos filhos não vão acreditar nele, aleluia Jesus. Por isso que Israel sofre tanto. Sofre tanta perseguição, é atacado sempre, pelos inimigos, porque o Senhor continua levantando inimigos ainda para atacar Israel, que é o povo de Gaza, o povo da Palestina. Por quê? Porque eles fazem a mesma coisa que o povo fazia, aleluia Jesus, quando Jeremias entregou essa profecia. E ainda Jeremias continua falando ainda pela boca de muitos ainda, aleluia Jesus, que se liberte enquanto é tempo. Ore ao Senhor e diga, Senhor, não, eu vou abandonar isso, então eu vou crer somente em Jesus, eu vou buscar a face de Jesus, eu vou ler a palavra, eu vou entregar meus caminhos hoje para Jesus, eu vou abandonar tudo isso aqui, eu vou jogar fora isso aqui. Faça enquanto é tempo, porque há ainda esperança para você, porque se você não se libertar dessa idolatria, aleluia Jesus, e não voltar para os caminhos do Senhor, então eu digo para vocês que não haverá salvação. E ai daquele que perder sem salvação.